Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 18, que diz assim, a palavra do Senhor: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados pelo próprio Deus para fazer a diferença no meio de uma geração tão corrupta, tão perversa, pois foi o próprio Deus que estabeleceu essa diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O povo de Deus precisa ser diferente de todos os outros povos, dos povos deste mundo. Diz a palavra do Senhor que na antiga aliança o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente dos demais povos da terra. E na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, que foi constituída de pessoas de todos os povos, raças, línguas e nações, que creem, aí está a diferença, que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, para fazer a diferença como luz e sal desta terra. Na nova aliança, a igreja do Senhor é reconhecida nas Escrituras como Israel de Deus. O apóstolo Paulo afirma que a igreja do Senhor foi formada por um povo exclusivamente de Deus, um povo especial, zeloso de boas obras. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença, para sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceremos como astros no mundo. Nós também somos conhecidos como geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui também nós vemos alguns homens que fizeram a diferença em sua geração, como Enoque. Enoque, ele simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor, porque Enoque andava com Deus, por isso foi arrebatado pelo Senhor. José, ele fazia diferença no ambiente que ele vivia, porque ele era um homem sábio e ajuizado e que tinha o Espírito de Deus, e o Senhor era com ele. Tanto que quando seus irmãos intentaram mal contra ele, o Senhor transformou em bem e o fez ser governador do Egito. Samuel fez a diferença em sua geração porque era um homem honesto e ninguém tinha do que o acusar. Jó era um homem sincero, temente a Deus, ele se desviava do mal, por isso ele fez a diferença na sua geração. Daniel também fez a diferença na geração corrompida da Babilônia, porque ele tinha no seu coração um propósito definido de servir somente a Deus, de não se contaminar com as iguarias do rei ou com as coisas daqueles deuses daquela época. Tempos depois, o próprio Deus também testemunhou sobre esses homens, né, que fizeram a diferença na sociedade em que viveram. Uma história conta que certo pastor disse, né, que o crente, em certo sentido, deveria ser como a garça, que apesar de pisar na lama, não mancha suas penas, elas permanecem brancas. Assim nós também, como cristãos, como povo de Deus, como geração eleita, sacerdócio real, nós precisamos calçar os sapatos da preparação do Evangelho da Paz para caminhar nesse mundo contaminado, mas não se contaminar com ele. Por isso o Senhor sempre exige que o seu povo seja diferente para fazer a diferença neste mundo. Essas são palavras que edificam com Márcia Titonelli. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, comenta, vamos propagar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Beijos.